de volta aqui no meu Podpau, terceira temporada, e agora entrevistando um amigo meu da vida inteira, amigo do colégio, meu querido Paulo Zarvas, que veio gentilmente se desnudar aqui comigo sobre a maturidade. Então, Paulo, merci, obrigada. E quero começar perguntando quem é você na fila do pão. Me conta um pouco, profissionalmente e pessoalmente, como é a sua vida hoje. Bom, eu hoje tenho 64 anos, casado vai fazer 40 anos. Uau! O que é um escândalo, para a nossa geração. Escândalo. 2 filhas, 3 netos, advogado a vida inteira. E preocupado, Preocupado com o porvir. O que vem por aí? Se a gente soubesse, A gente vendia em potinhos e ganhava milhões. Verdade. Então é uma coisa que me preocupa, Eu quero começar falando sobre grana. Eu sou a mulher do boleto e da planilha. Estou sempre atrás de dinheiro e fiz esse dever de casa não tem muito tempo. Então, fui criada de uma forma um pouco leviana, Pais que não estavam nem aí, 4 apartamentos, perderam 3, uma situação de vida nos 70, a fartura, quem não era da rolê militar era uma história meio do apogeu financeiro e a coisa foi degringolando, e não só eu não fazendo meu dever de casa, mas eu vendo os meus pais empobrecendo. Então, a minha primeira pergunta com relação a isso é: você sempre fez o dever de casa financeiro? Você é um homem organizado com as finanças? Pensou no futuro desde lá de trás e hoje tem uma vida mais confortável? Ou está tipo eu, nesse corre, nesse rolê do bora sobreviver? Eu sim e não quanto ao dever de casa, Porque eu também assisti a falência do meu pai, no final dos anos 70, e a gente vinha numa vida muito confortável e, de repente, a coisa degringolou, E... Lá atrás, foi 70, eu estava exatamente já no científico do colégio, Nem tem mais isso. Hoje é segundo grau. E aí eu sei que a coisa deu uma degringolada e aí meio que passei a prestar atenção nessa situação, E aí veio a faculdade, eu na faculdade, eu fiz a PUC, meus pais já estavam apertados de grana, mas eu então, em princípio, tentei cumprir com o esperado, Até que eu mesmo descobri lá na PUC um mecanismo que eu podia financiar através da própria PUC, a minha faculdade. Aí eu cheguei para meus pais e falei: olha, tem uma possibilidade da PUC bancar e eu devolvo a PUC quando me formar. E assim foi feito. E foi legal para mim porque nos primeiros 6 meses de formado eu quitei a PUC à vista. E aí foi bacana tanto para a PUC quanto para mim. Eu me senti assim, finalmente responsável pelas contas. Eu não sei se era um achismo, mas você sempre me passou um homem pé no chão. Não delirante. Então, você acha que essa derrocada do pai cunhou o seu futuro sim, financeiro? Com certeza. Porque eu sempre até brinquei quando eu comecei a casar. Adoro, como se tivesse casado 200 vezes. Ok. Eu me lembro que o meu sogro falou assim: poxa, por que você não compra logo um apartamento pequenininho, uma coisa assim? E eu falei: olha, eu sei mais ou menos como é que eu quero conduzir minha vida, eu tenho horror de espaço pequeno e eu vou alugar um apartamento grande, entendeu? E depois eu penso nessa questão da compra. Mas já ali eu sabia o que eu queria, entendeu? Eu, embora muito novo, 20 e pouquinhos, eu sabia o caminho que eu queria trilhar. E o homem provedor, essa coisa do macho, aquilo que nos foi ensinado, vos foi ensinado, no caso masculino, né? Uhum. O homem que sempre proveu a casa. Assim foi feito ou ela sempre trabalhou, a esposa?
Olha, também sim e não. Eu sempre fui, por temperamento, provedor, mas eu sempre tive a preocupação com a identidade profissional da minha mulher. Ela é advogada também? Não, ela não é, até porque eu detesto advogado. Eu acho advogado um biscareta, mentiroso. E a área que você trabalha? E é a área que eu trabalho. Né? Porque eu fiz teatro e lidei muito com o pessoal de cinema, etc, etc. Então, na verdade, a minha trupe nunca foram os advogados. Eu tenho amigos advogados que eram do colégio, né? Mas fiz pouquíssimos amigos advogados, mas muito pouco. Porque eu acho, sabe, não é o meu... Mas você trabalha na área? Trabalhei a vida inteira, tive cargos incríveis como advogado, sempre advogado, né? Eu tenho inscrição na ordem há 42 anos, entendeu? Mas... Rio de si mesmo. Né? Eu acho que essa coisa de não ser tão crível para si é muito importante, acaba sendo um ativo. Exato. Né? É mais inteligente duvidar de si do que acreditar em tudo o tempo inteiro. Agora, especificamente falando do dinheiro para o porvir, né? Então, sendo assim um pouco, né, épica, o medo da pobreza. Antes, a pessoa empacotava, com 70 anos estava resolvido. Hoje você tem 20, 25, 30 anos para frente, sem entender se haverá ou não uma decrepitude. Então, a gente não sabe como é que a gente vai chegar lá. Esse dinheiro guardado, ou pelo menos esse movimento financeiro, foi feito? Também sim e não. Eu tive muita cautela em várias coisas, mas, por outro lado, também... Eu jogo muito com a sorte, vamos dizer assim. Eu tenho a minha reserva financeira, né? Eu tenho meus imóveis próprios que me garantem não ter um aluguel para enfrentar nem nada, mas eu não sou uma pessoa argentária, sabe? Aquela que depende de ter muito dinheiro para se sentir confortável. Eu acho que você tem que ter segurança, certo? Principalmente quando a gente já começa a não ter mais tanta capacidade de trabalho, certo? E eu queria que você falasse um pouco dos seus pares. Eu falo muito da broderagem, da quinta série, né? Que eu sinto um pouco que esse homem maduro ele tem algo um pouco infantilóide. E aí, juntando ao dinheiro, eu quero saber se você também percebe, como eu percebo, o cara que não paga o plano de saúde porque não tem mais dinheiro, que mora num quarto e outrora ele tinha um imóvel ou até mais de um imóvel. Essa pessoa que não tem o dente, não tem o dinheiro para colocar um dente. Você vê isso? Não, vejo, mas eu acho que é uma coisa muito da nossa geração. Por quê? A gente foi criado, de uma certa maneira, acreditando que a informática que viria, né? A gente era da época que robô, etc, a gente achava uma coisa... Espaço, Mas, no fundo, a gente sabia que quem falasse, digamos, inglês e francês e tivesse um curso superior, em tese... Estava garantido. Estava garantido. E, na verdade, o mundo mudou. A dinâmica do modo de produção mudou e aí, consequentemente, quem achava que a coisa ia ser natural, não foi. E tem também aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e que achavam que o dinheiro era infinito. E, na verdade, eu costumo dizer que o maior inimigo da classe média boa brasileira foram os planos econômicos que o governo saiu inventando a partir, né, teve o do Dilson Funaro, depois teve o Galvez, depois teve o Collor, e teve isso, e cada tunga dessa abalou muito a classe média. Se você lembrar bem, era comum, né, na saída da nossa escola, e era uma escola basicamente de classe média alta, mas era classe média, todo mundo tinha seu motorista, todo mundo tinha aqueles Mercedes parados na porta, Ford Landau e não sei o quê, papapá, e todo mundo entrava lindo e belo. Quer dizer, essa classe média hoje foi transformada numa faxineira uma vez por semana. E isso acontece com
todos, com raríssimas exceções, né? E aí o pessoal mais, digamos, mais doidão, que custou a perceber isso, aí acabou, né? Acabou. E tá. Não, realmente. e detalhe, vai viver 20 anos mais. E completamente arruinado. Isso tem alguns. E voltando, quer dizer, indo agora ainda nesse tema, nessa raiz mais para o relacionamento da amizade, essas conversas difíceis que as mulheres tendem a ter mais facilmente, estou sem grana, apareceu uma doença, não estou legal de cabeça, você percebe que entre os homens é quase uma mudez, não se fala, ou você acha que está melhorando? Está melhorando, mas muito devagar, porque, conforme você tinha dito, a questão do provedor é muito da formação masculina. Uhum. Né? O homem, ele estruturalmente, ele é feito, né, na sua criação com muito preconceito, e principalmente esse do dinheiro. Ele tem que ter, ele tem que saber obter o dinheiro, ele tem que saber trabalhar. Então, eu acho que isso é um peso enorme, entendeu? E Sim. Teve muita gente que a gente tem na nossa geração que a gente observa mulheres que não trabalharam, mesmo assim, o que eu acho assim Conheço, inacreditável. quer dizer, algumas, e eu percebia que como isso foi danoso para elas, porque em algum momento a pessoa tinha que se virar nos 30 e aí tinha um abestamento, né? Isso. Que a pessoa falava por onde começar. E eu percebo que se elas não se encostaram em alguém, e alguém é a irmã, um parente ou mesmo um novo marido, a coisa ficou complicada. É verdade. Né? Eu que só tive filhas, né, foi sempre uma preocupação que eu tive na educação das minhas filhas, essa questão delas se auto-manterem. Né? Então, eu felizmente tenho 2 filhas muito bem colocadas profissionalmente, entendeu? Mas é uma coisa muito minha. Eu sempre, da mesma forma que eu busquei sempre, digamos assim, apoiar as iniciativas da minha mulher para ela ter a identidade profissional dela bem definida. E o que ela faz? Ou fez? Ela hoje, ela é por formação professora de educação física e de dança. Essa é a formação dela. E aí ela dava aula, quando a gente casou, ela fez concurso para o município. E aí eu já senti o Brasil um pouco complicado, né, em termos de manejo de escola pública, etc. Aí eu propus a ela o seguinte, eu falei, escuta, você não acha meio perigoso esse negócio? Ela disse, tá ficando esquisito. Outro dia tinha um menino com arma, isso Há lá milênios. atrás, né? Na escola. Eu digo, você vê, quer dizer, eu acho meio estranho, o Brasil não cuida realmente dessa diferença social como deveria, né? Os políticos que a gente tem... Só esgarçam o gap. Exatamente, eles estão lá para fazer a própria vida, né? Não para cuidar do coletivo. E aí eu falei com ela, olha... E a minha mulher sempre foi uma pessoa que sempre leu muito, ela tem um português perfeito, né? Ela é uma pessoa, assim, muito inteligente. Eu dizia, olha, eu acho, vou te dizer um negócio que você vai rir, eu acho que você devia fazer um concurso para uma carreira no mundo jurídico. Ela disse, como assim? Eu não tenho formação. Eu digo, mas não precisa. Tem inúmeros concursos da área jurídica que pagam bem, entendeu? E que, na verdade, são possíveis para você. E assim foi feito. E assim foi feito, entendeu? E ela hoje está aposentada já, porque Sim, ela trabalhou conseguiu, a vida inteira. conseguiu resolver tudo a tempo e modo, antes dessas reformas todas, entendeu? Então, ela está numa posição confortável, porque eu sempre tive isso, entendeu? Eu acho que os homens têm que ter essa visão. Não pense você, porque está ganhando fortuna, que a sua mulher é o que seu o jogo brinquedo. Tá ganho, E que ela é seu brinquedo, entendeu? Você tem um carro, uma mulher, um sei lá o quê, o country club. Não é isso. As mulheres não são objeto pessoal. Sim. Elas têm que ter a própria identidade, né? Vai brincar de objeto em outra área. Não, e outra coisa, a gente vem numa semana de um feminicídio absurdo e a gente percebe cada vez mais esse modus operandi, não da totalidade,
essa parcialidade de homens, mas essa sensação de que muitas mulheres se colocam na posição de teudas e manteudas e deu merda, como os homens também, muitos entendem como uma propriedade, aí, né, sempre confuso. Mas agora, pode pau, entrando um pouco no drive da sexualidade, anos de casado, né? Sei que não é fácil dizer rapidamente qual é a fórmula, mas é muita conversa, é uma cumplicidade, é uma amorosidade. Olha, não tem fórmula, né? Eu acho que cada Sim. casal é um casal, cada encontro é um encontro. Mas tem o seguinte, o casamento é uma coisa que tem que ser ressignificada o tempo todo, né? Então, eu, por exemplo, nós nos casamos e nós éramos muito jovens, né? Então, a dinâmica muda, né? Claro. Porque depois vem os filhos, e vem isso, e vem aquilo, e pai corre atrás daqui, corre atrás dali. Agora, o importante é ter projetos em comum, né? Mas você entende o casamento como uma SA? Assim, vamos seguir numa pujança de construir coisas materiais ou espirituais? Construir coisas. Aí é que está. Eu acho que é construir coisas, sejam elas materiais ou imateriais. Tem que ter projeto. Entendeu? Tem que ter projeto. E em termos de rally rola, então, passados anos, né, uma convivência, o mesmo homem, a mesma mulher, o corpo não responde da mesma forma, o masculino, a gente já sabe do que a gente está falando, mas assim, existe uma nova maneira de se relacionar. Então, por exemplo, um brinquedinho na cama, se é uma coisa, muitos homens não topam, outros homens, eu vou falar especificamente das mulheres, algumas mulheres até têm uma renúncia ao sexo dentro do casamento e é compreendido pelo próprio homem, pela mulher, e continua um afeto incrível e o amor está depositado ali. Claro que tem outras coisas que não fazem parte do seu mundo, mas é importante dizer que outras pessoas que vieram aqui contaram coisas, para mim, muito exóticas, mas que funcionam para eles. Então, nunca tinham entrado numa casa de swing. Funcionou para o casal como uma novidade. Funcionou ocasionalmente um trisal, a gente começa a ouvir coisas, né, diferentes. Outra quando o homem tem uma disfunção erétil, e aí, de alguma forma, também entram outros artifícios. Na cena, né, na horizontal, o que você acha que funciona? É o diálogo? É a cumplicidade? É o toque? Hoje, né? Esquece o Paulo. Eu acho que o que funciona é exatamente isso, né? A gente ri junto. A gente ri junto. Ri junto até quando não dá certo. Entendeu? Porque às vezes você acha que vai tudo correr mil maravilhas e de repente nada funciona. E eu costumo dizer, né, o homem nesse ponto, ele paga um preço alto porque o brinquedinho dele é de armar, né? Aí não armou o brinquedinho, está visível, né? Mas você falou uma coisa muito importante. A gargalhada, ela tem uma raiz de Eros, né? Tem um negócio ali muito legal e que você pode, através do riso, ressignificar tudo. E tem o seguinte, aí a cumplicidade dos anos favorece. Claro. Porque você não tem aquela... Porque se é uma relação, digamos assim, mais recente, uma coisa, um namoro... Faz um tipo. Você ainda está naquela de fazer tipo, né? Mas com uma pessoa que, né, no meu caso, em abril faço 40 anos de casado. Então, quando não dá certo, é tipo assim, vamos abrir uma champa, vamos sair para jantar fora, vamos ver TV, entendeu? Porque já vimos que não vai dar certo. Muda o disco. Muda o disco. E isso é mudado, eu acho que me parece, né? Pelo menos eu estou dizendo a minha visão, né? Me parece que não causa assim maior desconforto. A gente até ri disso, né? Paciência. E falando do fruto, né, da horizontal, que são os filhos e depois os netos,
A gente conversava antes sobre uma maneira diferente, né, que você percebe dos filhos com relação aos filhos deles, seus netos. Você acha que essa geração dita Z, millennials, aí, mudou muita coisa? Eu acho que mudou. Mudou até porque eles têm um enfoque diferente sobre, por exemplo, alimentação, né? Então, eu sou um bom cozinheiro. Então, às vezes, eu digo assim, vou fazer um bolo quando as crianças estão aí, né? Os netos. Não pode. O glúten. Não, porque não, é o açúcar, é o isso. Então, tem umas regras hoje, né, que eu acho que são contemporâneas, né, ao que eles estão vivendo. Então, você fica meio... Eu não sei fazer bolo... De chia. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Eu não sei cozinhar sem manteiga. Claro. Só que é tal história, né? Até outro dia eu achei um negócio bacana que teve naquela novela que acabou, Vale Tudo, novo. E aí, lá pelas tantas, a Odete Roitman, que foi feita maravilhosamente pela Débora Bloch, ela dizia assim, eu sou do tempo que a comida tinha... Os pratos tinham nome. Agora é proteína disso, não sei o que, daquilo. Entendeu? É estranho. É tudo muito estranho. Tudo mudou muito. Então, o fato... isso eu acho que é um limitador. E você, essa convivência passando uma geração. Então, você para os netos, seus netos não moram no Brasil, pelo que você falou. Então, é bom esse apartheid... muito pelo contrário, é penosíssimo. Olha, para mim, ele é necessário, né? Porque eu acho que o Brasil é um país muito injusto e eu realmente trabalhei muito para as meninas saírem. E elas estão super bem e eu reputo também o fato de não estarem aqui, porque o Brasil é muito injusto, principalmente se você é uma pessoa séria, se você acredita no by the book, você não tem resposta satisfatória no Brasil. E tem também isso, que para mim não é tão dolorido. Agora eu sei que a minha mulher sofre. Sim. Né? Essa distância. Então, tanto é que ela procura muito mais ir do que eu. Eu vou normalmente uma vez por ano, as crianças, né? As crianças é ótimo, né? As minhas velhas vêm também uma vez por ano, mas a minha mulher, sempre que pode, ela vai. Então, ela vai mais vezes, entendeu? Porque ela realmente sente falta tanto das meninas quanto dos netos. Isso, para mim, é uma coisa que não é que não passe da pele. Eu entendo melhor essa coisa, eu entendo como um projeto maior. Até porque, de alguma forma, foi você que expeliu. Eu fiz muito para que elas... Né? Então, há também um contentamento com o que foi assim, adquirido, realizado, conquistado. Né? Eu falo muito de bengala. Né? Então, o álcool, maconha, remédio para acordar, para dormir, para transar, coisas novas, canabidiol, cogumelos sintéticos, muitos para afogar o que não é resolvido e outros para melhorar. Né? Você percebe entre os seus pares homens, né? Um abuso dessas coisas, sejam elas benéficas, sobretudo maléficas como a bebida, o povo entornando muito. A gente é uma geração que a gente gostava de experimentar tudo, né? Então, eu acho que algumas pessoas até exageram, né? Mas a maioria não, sabia? Acho que a maioria não. A maioria meio que já está mais devagarzinho, sabendo que não dá para enfiar o pé na jaca. Porque a jaca vai explodir. Sobre essa vida civil que você lida tanto, né? Um homem prático, advogado, também olhando os seus pares, né? Eu já começo a ouvir muito testamento vital, quem vai cuidar de mim quando eu estiver lelé, testamento em si, né? A pasta verde, como eu chamo, com aquela senha do banco, o telefone do advogado, os investimentos. Pergunta, você faz isso?
você tem o seu testamento, você tem a pasta verde à mão da sua esposa, seus filhos têm acesso, as suas filhas têm acesso ao se der errado, faça isso, as conversas difíceis na hora do jantar, isso tudo é feito ou não? No meu caso pessoal, eu até por ser uma pessoa organizada, né, eu tenho algumas coisas já bem definidas, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma filha que tem uma carta minha que explica sobre... Eu tenho seguro de vida, eu tenho testamento, Sim. eu tenho essas coisas. Então, ela sabe o roteiro. Perfeito. Então, eu tenho uma filha que tem o roteiro, que é uma carta minha, Tá. que eu explico tudo. Entendeu? Agora, o que eu vejo da clientela é realmente um certo descaso. O brasileiro, de um modo geral, tem muita dificuldade de discutir a morte, como se a morte não fizesse parte da vida. Então, eu vejo que me chega muito, eu faço muito inventários, né? Essas questões familiares, até de projeto de holding, etc. Uhum. E eu vejo que as pessoas chegam na maior ilusão. E aí eu pergunto uma coisa básica sobre conta conjunta. Ah, não tem. Eu digo, tá bem, mas você tem 80 anos de idade. Você não tem uma conta conjunta? Quer dizer, você morre, a família inteira passa necessidade porque não tem acesso ao dinheiro? Não fica. Entendeu? E assim, é muito comum. E é pior, não na nossa geração. Eu que tenho uma clientela no entorno dos 80, gente, esses então são de uma onipotência inacreditável. Porque você acha que morria com 70 e resolvia e não sabia, ou muito pelo contrário, era o governo, era a pensão, era... As pessoas não querem discutir a morte. Essa que é a verdade, né? E, por exemplo, eu fiquei encantado com a decisão do Antônio Cícero. Porque, por exemplo, eu tenho muito medo do Alzheimer, porque minha mãe teve, meu avô materno também teve. Então, eu sempre tive medo do Alzheimer. E aí, quando eu vi aquele negócio do Antônio Cícero, eu achei sensacional. Eu telefonei para a fundação na Suíça, já sei até o preço. É 100 mil reais, como falo, ou até mais? Não, é menos, porque, na verdade, são 11 mil francos suíços. Que isso dá uns 80 mil reais. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então, eu falei, gente, isso é totalmente palatável. Entendeu? E para mim, que tenho essa angústia, né, por causa de mãe e de avô materno, é um pensamento que eu tenho. Que eu já ia te perguntar sobre asilo, eu ia te perguntar sobre seguro funeral, próprio, né? Uhum. Então, se essas coisas passam na sua cabeça... Na minha passa tudo. Na minha passa tudo. Porque é para saber, bom, será que tem alguma coisa um pouco mais digna? Será quem vai cuidar de mim? Também não é o seu caso, porque você é casado com uma pessoa há anos e aí tem esse commitment aí doméstico, mas eu vejo homens 70 mais no quarto casamento que escolhem mulheres mais low class, usando um termo pejorativo, suburbanas, mas com potencial de serem... enfermeiras. E ok, né? Poder levar num clube, a mulher não é uma bagaceira, né? Com a unha desse tamanho e o cabelo, né? Assim, enorme, samambaia. Eles topam. Quem vai trocar minha fralda? Ela, potencial de ser a enfermeira. Então, você já respondeu no sentido disso, também passa pela sua... Não a suburbana, mas o asilo, né? Quem vai cuidar de mim? Aonde é que eu vou? Vou para a Suíça? Não... Eu acho até a eutanásia, né? Suicídio assistido. Isso. Né? Eu acho uma discussão que o Brasil precisa começar a ter logo, né? Tudo bem que é tanta coisa para discutir antes e tanta coisa emperrada. No caso das mulheres, eu que sou a favor do aborto, isso aí não sai da pauta nunca. Eu posso imaginar que também esse tema aí seja desses super tabus, né? Depressão, essa saúde mental no pé e espiritualidade, tentando um pouco sair do buraco, né? Você percebe em você, primeiro e depois nos seus pares, um entristecer mais frequente? Você tem um pouco essa onda meio banzo com mais frequência? Eu acho que sim, porque, na verdade,
até pela mudança tão visceral que o mundo sofreu, eu acho, né, porque nós somos a geração que foi do analógico total. Nossa, a TV era preto e branco. Né? A gente levantava para trocar o e canal. põe o bombril. Então, eu acho que é natural uma certa melancolia. Entendeu? É o pré-depressão. Eu acho natural. Tanto é que eu me surpreendi com uma coisa sensacional. Eu reclamei para o meu clínico que eu não estava dormindo bem, que eu estava acordando várias vezes e coisa e tal. E aí ele falou, bom, eu não tenho, né, felizmente, até o presente momento, eu não tenho remédio de trato contínuo nenhum. Sim. Minha pressão é boa, etc. Então, e tudo está, digamos, naquela faixa. Né? Não está o perfeito, mas ainda está no lucro. Ainda não preciso de nenhum tipo de remédio. Aí eu comentei com ele sobre isso. Falei, olha, a minha dificuldade hoje é o sono, porque eu acordo sem motivo e não sei o quê. Bem-vindo ao clube. Aí ele me deu um remédio, né? Me deu, eu peguei, comprei. E ele falou, não, mas isso não é propriamente não é um sonífero. Tá. Aí eu comecei a tomar e realmente durmo feito um anjo, né? Aí eu fui ler a bula. Um pânico. Aí a bula, o primeiro tópico da bula é que é um antidepressivo. Aí eu falei, ué, será que eu tenho depressão? Entendeu? Porque eu não tenho aquele estado de apatia. Letargia. Né? Letargia, apatia, não tenho. Né? Mas o raio do remedinho é sensacional, porque eu durmo a noite inteira. Porque ele deve ser um indutor. E aí, porque quer dizer, tudo bem que você está falando que acorda no meio da noite. Porque eu também acho um pânico aquele que você deita e rola. Ah, não, esse eu nunca tive. Esse para mim é um pânico. Não, isso minha mulher que tem isso. É horrível. Eu não porque tenho. A cabeça fica em looping, e aí você não sai daquela maluquice toda, é uma coisa horrorosa. E a depressão dos seus pares, essa melancolia, você percebe mais? Não, percebo que tem uns até que comentam comigo, né? Sim. Sobre amizades, também ir mais a missas de sétimo dia do que antes, claro. Ah, sim. Toda hora. Os casamentos acabaram, agora são as missas de sétimo dia. Essa que é a verdade. O porvir deve ser bem pior, né? Porque deve atravessar a gente, né? É complicado. Ego, auto-perdão, fazer o dever de casa de uma faxina emocional. Então, outrora egóico ou não, e hoje numa humildade positiva, né? Pelo menos, eu sempre fui muito cagadora de regra e a bola baixou. Pelos trancos da vida, por uma reflexão um pouco mais atenta, né? Pelo finito. Vai acabar, vai continuar sendo esta metamorfose ambulante. Então, você foi atravessado por essa faxina? Sim, de novo sim e não, né? Você vai achar engraçado isso, né? O cara sempre diz sim e não. Porque, não, fosse eu geminiano, né? Também tem isso. É isso. Então, por um lado, sim, mas eu costumo não dar tanta relevância digamos, ao que foi. Você tem um perfil Next? Exatamente. Tem. Porque eu acho que se você embatucar, o passado deve servir de lição, não de tortura. Entendeu? E eu acho que as pessoas, às vezes, ficam se torturando com o passado. E aí, no passado, você vê os erros. De um modo geral, você não olha os acertos. Mas, Paulo, eu percebo, por exemplo, nessa galera que não tem o plano de saúde, que mora no quarto, que não tem o dente, tentando fazer aí uma síntese. Um Frankenstein, né? Eu sinto uma coisa, na minha época, porque eu morei em Paris, porque, entendeu? Entendi. Uma coisa que eu acho que é o primeiro traço dessa, no caso, melancolia, já depressão. Entendi. Né? E dessa falta de capacidade dessa faxina. De se reinventar, de uma né? tortura. Eu, pelo menos, quando ouço, eu acho uma tortura. Eu não sei se para a pessoa se já é uma demência,
Não sei o que é essa. Não, é falta mesmo. Por exemplo, eu tive cargos de muito prestígio, muito poder, né? Então eu tinha 2 secretárias, eu não precisava comprar presente no teu aniversário. Sim. A minha secretária entrava e dizia, olha, fulano, você quer, papapá, então você compra, manda aí. Quer dizer, isso é bom? É bom, mas foi. Sem dor. Você está entendendo? Mas sem dor. Foi. Você tem que aprender, gente. O mundo é um constante caminhar. Entendeu? Mas, por exemplo, você sempre me passou isso, mas agora está me passando mais. Tem uma confiança em si. Tem. Né? Uma autoestima. Tem. Estou vendo aí. Estou vendo. Isso é uma coisa que eu acho que acaba sendo um pilar, né? Ajuda. Claro, ajuda. Com certeza. Eu acho aquilo que eu te falei, né? Eu acho que o passado é uma lição, não é uma tortura. Entendeu? Então, e você tem que revisitar o passado para saber como anda no presente. E também aceitar os seus erros. Porque a gente não acerta sempre, mas também tem que olhar os acertos. Isso aqui eu fiz correto, que bom. Isso aqui eu errei, bom. Já está feito. Porque tem coisas que você consegue arrumar no presente para o futuro. Mas o que você não consegue arrumar e está feito... Tem que deixar. Mas uma pergunta, você acha que tem uma dose de leviandade sua, desculpa, assim, às vezes? Às vezes tem. Às vezes tem imaturidade mesmo. Foda-se. Entendeu? Às vezes é imaturidade mesmo. Na época você não tinha, né, digamos, o instrumental, né, que a gente ganha todos os dias, né? Você não tinha aquele instrumental, você avaliou mal, optou mal, fez um passo errado, e aí a vida é assim. E deve ser chatérrimo acertar sempre ou errar sempre, né? E esse mundo que a gente está vivendo, do iTouch, iPod, Alexa... Eu prefiro o iPin. iPin, amei. Mas você pergunta ao ChatGPT tudo? Não, eu quase não pergunto. Não pergunta? Não. Nem quem é você? Outro dia eu fiz isso de brincadeira. Porque um amigo meu que é meu personal, né? E ele vive com aquele negócio, né? Aí eu falei, ele falou, por que você não pergunta sobre você para a IA? Eu digo, e ela sabe alguma coisa de mim? Ele falou, faz isso. E ela soube? Gente, o que ela sabe de mim, eu fiquei pasmo. Mas fiquei pasmo. E era bom? Eu gostei do que ela disse. E você, assim, acha que está acompanhando as novidades? Você é uma pessoa... Não, ninguém ainda acompanha. Não quer o óculos da Meta? Entendeu? Não. O óculos novo? Não quer isso. Não. Quer o iPin? Eu prefiro o iPin, com manteiga mesmo. Com certeza. Não, porque hoje em dia é azeite. Eu gosto de manteiga. Cevada, não, aquela outra coisa que é a prima do chia. Enfim, uma coisa... alguma coisa chata. Horrorosa. Dicas, assim, boas que você tem curtido. Um super livro, uma série, um bom filme, alguma coisa que te tocou ou nada? Não vê? Não, eu vejo, leio, né? Eu sempre li muito. E... tem muita coisa boa, né, Kika? Mas eu leio tudo. Eu leio de bula de remédio a enciclopédia. Adoro. Mas, assim, não sei, porque às vezes tem um livro que te marcou, alguma coisa que te ajudou. Por exemplo, você é religioso, lê a Bíblia? Não, eu leio por curiosidade. Sim. Entendeu? Mas eu não sou uma pessoa religiosa. Mas essa sua fé... existe a energia em alguma coisa? A física quântica diz que a energia não se né? Quer dizer, ela não acaba, ela se dispersa. Então, até aí eu estou indo. Mas você Agora, pensamento mágico, comigo é difícil. Posso imaginar com esse grau de cartesianismo. Comigo é um pouco para te convencer tem que ser alguma coisa muito... teria que ter alguma coisa mais tangível, entendeu? Senão, é uma coisa curiosa. Paulo, a gente estou olhando ali, chegando ao fim do nosso papo. E eu sempre peço para o convidado fazer uma reflexão de si e dar uma dica para o outro, né? O outro homem maduro, né? Então,
passados todos esses anos, 60 e blau, super vivido, o que você diria para você hoje? Então, nessa trajetória toda, chegando tão bem, né? Eu percebo isso, né? Acho até que melhor do que quando jovem. Talvez tive um convidado que falou: a juventude me perturbou muito. Eram muitos check para fazer. É verdade, está correto. Né? Tá correto. E aí tem uma paz consigo mesmo. Você percebe isso? E uma dica para o homem maduro hoje? Em primeiro lugar, que ele acredite nele próprio. Né? Eu acho que é fundamental você acreditar em si. Em segundo lugar, não se culpar pelo tempo que já passou. E olhar para frente. Olhar para frente é fundamental. Entendeu? O que você pode fazer? E ser um pouco mais verdadeiro. Né? Eu acho que as pessoas têm que ser mais verdadeiras. E na hora que você pratica a verdade, você pratica para você essa verdade. Entendeu? Isso é muito importante. Talvez... respeitar os outros, né? Porque o que eu vejo é uma falta, assim, a pessoa não considera o outro. Então, olhe, sim, você está numa conversa, olhe para a pessoa. Você está bebendo com os amigos, aproveite aquele momento, entendeu? Porque os momentos vão, né? E a gente tem um somatório já muito grande de momentos, então o que vem pela frente será, sem dúvida, menor. Então, aproveite, mas seja intenso naquilo que você faz. É isso. Adorei. Obrigada pela sua entrevista. Sempre bom conversar contigo. Que bom. Um beijo.